Meu nome é Juliano, tenho 34 anos e moro aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Trabalhava numa loja de eletrônicos no shopping Santa Úrsula até o mês passado, quando fui demitido. Sou evangélico há 15 anos, membro da Igreja Pentecostal, no bairro Ipiranga, e até pouco tempo atrás era diácono da congregação. Todo mundo me conhecia como irmão fiel, aquele que sempre estava presente nos cultos e atividades da igreja. Mas a verdade é que minha vida espiritual estava, como posso dizer, em crise há muito tempo. Depois que perdi o emprego, comecei a usar isso como desculpa para tudo. Estou procurando trabalho, não tenho tempo para Deus. Era o que eu falava para minha esposa Beatriz, sempre que ela perguntava por que eu não orava mais antes das refeições. A pressão financeira estava me consumindo por dentro e eu sentia que Deus tinha me abandonado justamente quando mais precisava dele. Foi na semana passada que Beatriz fez uma descoberta que me deixou envergonhado. Ela estava limpando nosso quarto no apartamento aqui no Jardim Recreio, quando encontrou minha Bíblia embaixo de uma pilha de currículos e jornais de emprego. O que mais me chocou foi ver que as páginas estavam grudadas de umidade. E tinha até teias de aranha entre os versículos de Salmos. 8 meses, irmãos. 8 meses sem abrir a palavra de Deus. Juliano, quando foi a última vez que você leu isso aqui? Se Beatriz perguntou, segurando a Bíblia com as 2 mãos, com aqueles olhos marejados que eu conhecia muito bem. Eu não soube o que responder porque a verdade era dolorosa demais para admitir. Não conseguia nem lembrar qual tinha sido o último versículo que li, qual foi a última vez que senti a presença de Deus durante uma leitura bíblica. Tudo tinha se tornado mecânico, automático, morto. Na igreja eu ainda mantinha as aparências. Continuava indo aos cultos de domingo, cumprimentava os irmãos, até participava das orações em grupo quando o pastor chamava os diáconos para a frente. Mas por dentro eu sabia que algo estava muito errado. Quando o pastor Henrique pregava sobre comunhão com Deus através da palavra, eu sentia uma pontada no peito, como se ele estivesse falando diretamente comigo. Os outros diáconos começaram a questionar minha liderança nas últimas semanas. Durante a reunião da diretoria, o irmão Evandro comentou que eu estava meio distante das atividades da igreja. Você está bem, irmão Juliano? Parece que sua mente anda em outro lugar, ele disse, com aquele tom de preocupação que me incomodava profundamente. Eu respondia que estava tudo normal, que era só o estresse do desemprego. Mas a realidade era que eu havia perdido completamente o hábito da oração pessoal. Antes eu acordava às 5 horas da manhã para ler a Bíblia e orar antes de ir trabalhar. Era meu momento com Deus, minha fonte de força para enfrentar o dia. Agora eu acordava pensando apenas em onde entregar currículo, em como pagar as contas que estavam se acumulando na mesa da cozinha. Beatriz tentava me animar. Falava que Deus tinha um propósito para aquela fase difícil da nossa vida. Lembra quando você me falava que a palavra era seu pão diário? Ela perguntou outro dia enquanto tomávamos café. Eu lembrava de como costumava acordar ansioso para ler um novo capítulo, de como decorava versículos no ônibus a caminho do trabalho. Agora, tudo isso parecia tão distante. O que mais me preocupava era que eu não sentia mais falta daqueles momentos com Deus. Era como se meu coração tivesse se acostumado com o vazio, com a ausência da presença divina. Quando passava pela mesa onde ficava minha Bíblia, às vezes nem olhava para ela. Outras vezes olhava e pensava, depois eu leio, mas o depois nunca chegava. Na última reunião de diáconos, pastor Henrique falou sobre a importância de darmos exemplo para a congregação. Um líder que não se alimenta da palavra não pode alimentar as ovelhas. Ele disse, olhando para cada um de nós. Senti meu rosto queimar de vergonha, porque eu sabia que não estava sendo o exemplo que deveria ser. Os irmãos mais novos na fé me procuravam para pedir conselhos, e eu respondia baseado no que aprendia apenas nos cultos. Ontem à noite, Beatriz me perguntou se eu queria orar com ela antes de dormir, como fazíamos antigamente.
Eu disse que estava muito cansado, que no dia seguinte seria diferente. Mas quando deitei na cama e fechei os olhos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se alguma coisa pesada estivesse se aproximando da nossa casa. Algo que eu não conseguia explicar. Hoje de manhã, acordei com uma inquietação que não consigo tirar do peito. Tenho a sensação de que algo muito sério está para acontecer na minha vida. Algo que vai mexer com tudo o que acredito. Beatriz está na cozinha preparando o almoço e eu aqui no quarto olhando para aquela Bíblia. Será que ainda há tempo de voltar atrás? A primeira vez que senti algo realmente estranho foi numa madrugada de abril. Acordei exatamente às 3 horas da manhã com a sensação de que alguém estava me observando. Não era paranoia, era uma presença real, pesada, que parecia vir do espelho do guarda-roupa do nosso quarto. Fiquei deitado sem me mexer, sentindo meu coração disparar, mas não conseguia tirar os olhos daquela direção. Beatriz estava dormindo ao meu lado, quando de repente ela se mexeu inquieta na cama. "Juliano, com quem você está conversando?" Ela perguntou ainda meio dormindo. Eu gelei na hora, porque não estava falando com ninguém. "Pelo menos não que eu me lembrasse." "Não estou conversando com ninguém, amor," respondi baixinho, mas ela insistiu. "Eu te ouvi sussurrando alguma coisa. Parecia que você estava respondendo a alguém." Na manhã seguinte, quando fui tomar banho, descobri 3 arranhões estranhos no meu braço direito. Não eram arranhões normais. Eram 3 riscos paralelos, como se algo com garras tivesse me marcado durante a noite. Mostrei para Beatriz e ela ficou preocupada. "Como você se machucou assim? Você nem se lembra?" Eu realmente não lembrava de nada, mas aqueles arranhões ardiam como se fossem frescos. Foi nessa mesma semana que meu colega de trabalho... "Bem, ex-colega agora." O Adriano começou a me mandar mensagens estranhas no WhatsApp. Mensagens que chegavam sempre de madrugada, entre 2 e 4 horas da manhã. "E aí, Juliano, ainda acredita nessas coisas de igreja?" Ele escreveu numa terça-feira às 3h15 da manhã. Achei estranho porque nunca tínhamos falado sobre religião no trabalho. As mensagens do Adriano foram ficando mais frequentes e mais diretas contra a fé. "Você já parou para pensar que pode estar perdendo tempo com essas coisas de Deus?" E ele mandou numa quinta-feira. "Tem tanta coisa boa para fazer na vida. Por que ficar preso a regras antigas?" Eu não respondi essas mensagens, mas confesso que algumas delas mexiam comigo, principalmente porque eu já estava com a fé abalada. Beatriz começou a perceber que eu estava diferente. "Você anda muito agitado à noite, Juliano. Fica se virando na cama, murmurando coisas que não entendo", ela comentou durante o café da manhã. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo, mas sentia como se minha mente estivesse sendo bombardeada por pensamentos que não eram meus. Pensamentos de dúvida, de revolta contra Deus. Uma noite, Beatriz jurou que viu uma sombra se movendo pela sala quando ela foi beber água na cozinha. Tinha alguém na sala, Juliano. Uma silhueta alta parada perto da televisão. Ela me contou tremendo. Fomos verificar juntos, mas não encontramos nada. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas, mas o ambiente estava gelado, mesmo sendo abril e ainda fazendo calor em Ribeirão Preto. Os pesadelos começaram a ficar mais intensos e específicos. Sonhava com uma figura sombria que sussurrava no meu ouvido. "Você não precisa disso. Você não precisa de Deus." Sempre a mesma voz, sempre as mesmas palavras. Acordava suado e com aquela sensação de que alguém tinha estado ali, no quarto, conversando comigo a noite toda. Adriano insistia para nos encontrarmos. "Vamos tomar uma cerveja, cara. Você precisa relaxar um pouco." Ele mandava mensagem todos os dias. Eu sabia que não devia, que como cristão não era certo. Mas a pressão estava tão grande que comecei a considerar. Só uma conversa, eu pensava, só para desabafar com alguém que não vai me julgar. O que mais me assustava era que eu estava começando a gostar daqueles momentos de dúvida. Era como se uma parte de mim estivesse se libertando de alguma coisa que me prendia há muito tempo.
Quando pensamentos contra a igreja ou contra os irmãos vinham na minha cabeça, eu não os expulsava como fazia antes. Deixava eles ficarem ali, crescerem. Beatriz tentou conversar comigo sobre oração várias vezes, mas eu sempre arrumava uma desculpa. Estou muito preocupado com o emprego, amor. Minha cabeça não consegue se concentrar em oração agora, eu falava. Mas a verdade é que quando ela começava a orar, eu sentia uma irritação estranha, como se aquelas palavras me incomodassem profundamente. Na última semana de abril, algo mais sério aconteceu. Eu estava deitado no sofá assistindo televisão quando senti aquela presença fria novamente. Mas dessa vez era mais forte, mais próxima. Olhei para o espelho da sala e por um segundo, juro que vi algo se mexendo atrás de mim. Não era meu reflexo, era outra coisa, mais escura, mais densa. Virei rapidamente, mas não havia nada ali. Naquela noite, decidi aceitar o convite do Adriano. Mandei mensagem para ele. Tudo bem, vamos conversar amanhã. Mal sabia eu que aquela decisão ia mudar completamente o rumo da minha vida. E não para melhor. O encontro com Adriano aconteceu numa sexta-feira à noite no bar do Zeca, ali na rua Álvares Cabral, no centro de Ribeirão Preto. Eu disse para Beatriz que estava visitando um irmão doente do trabalho. Minha primeira mentira em 15 anos de casamento. O peso da mentira deveria ter me incomodado, mas estranhamente eu me senti livre, como se finalmente estivesse fazendo algo só para mim. Adriano estava diferente daquela noite, mais confiante, mais persuasivo. Juliano, você precisa viver um pouco, cara. Olha só, você tem 34 anos e nunca experimentou nada além da igreja, ele disse enquanto pedia 2 cervejas. Eu deveria ter levantado e ido embora naquele momento, mas algo me segurava naquela cadeira. A cerveja gelada descendo pela garganta me dava uma sensação que eu tinha esquecido como era boa. Ficamos até quase 2 horas da manhã conversando sobre trabalho, sobre vida, inevitavelmente sobre religião. Você já parou para pensar quantas religiões existem no mundo? E todas acham que só elas estão certas, Adriano falou, balançando a garrafa vazia. Não é meio arrogante da nossa parte achar que só nós temos a verdade? Seus argumentos faziam sentido para minha mente confusa, e eu comecei a questionar coisas que nunca tinha questionado antes. O problema foi que na segunda-feira seguinte, o irmão Evandro me viu saindo do bar naquela madrugada. Ele estava voltando do plantão no hospital quando me reconheceu na calçada. No culto de quarta-feira, ele me chamou num canto e perguntou: Irmão Juliano, você estava bem na sexta? Te vi saindo de um bar muito tarde. Menti novamente. Fui buscar um amigo que tinha bebido demais. Você sabe como é. As coisas começaram a desandar rapidamente na igreja. Pastor Henrique me chamou para uma conversa particular no seu gabinete após o culto de domingo. Juliano, alguns irmãos estão preocupados contigo. Dizem que você anda distante, que falta nos cultos de oração. Eu me defendi dizendo que estava passando por um momento difícil com o desemprego, mas vi no olhar dele que não estava convencido. Foi nessa semana que Beatriz encontrou algo no meu celular, que mudou tudo entre nós. Ela estava procurando o carregador quando viu as mensagens do Adriano abertas na tela. Mensagens sobre se libertar das amarras religiosas, sobre viver a vida de verdade. Juliano, que conversas são essas? Quem é esse Adriano que está falando mal da nossa fé? Ela perguntou com lágrimas nos olhos. A situação ficou ainda pior quando descobriu as mensagens trocadas com Fernanda, uma colega da antiga loja. Mensagens que começaram inocentes, sobre trabalho, mas que foram evoluindo para elogios. E depois para algo mais íntimo. Você é diferente dos outros homens, Juliano. Mais maduro, mais interessante, ela tinha escrito. Eu respondi com: você também é especial. Gostaria de te conhecer melhor. Beatriz explodiu quando leu aquilo. 15 anos de casamento, Juliano. 15 anos. E você está flertando com outra mulher? Ela jogou o celular na minha direção e saiu batendo a porta do quarto. Eu sabia que tinha feito algo terrível, mas uma parte de mim se sentia excitada com aquela atenção de outra mulher.
Era como se eu estivesse redescobrindo quem eu era fora do casamento, fora da igreja. A gota d'água foi no culto de domingo seguinte. Pastor Henrique estava pregando sobre santificação, quando me olhou diretamente dos olhos e disse: Irmão Juliano, onde está seu primeiro amor? Onde está aquele zelo que você tinha pelas coisas de Deus? A igreja inteira virou para me olhar, e eu senti meu rosto queimar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Depois do culto, fui chamado para uma reunião de emergência com os outros diáconos. Irmão Juliano, com muito pesar no coração, precisamos te comunicar que você está sendo afastado do cargo de diácono. Pastor Henrique anunciou na frente de todos. Precisamos que você se restaure espiritualmente antes de voltar a exercer liderança. Saí daquela sala humilhado, mas também aliviado, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Quando cheguei em casa naquela noite, Beatriz estava me esperando na sala com 2 malas prontas. Juliano, ou você muda radicalmente a partir de agora, ou eu vou para a casa da minha mãe. Não reconheço mais o homem com quem me casei, ela disse com a voz firme, mas os olhos vermelhos de tanto chorar. Você tem 48 horas para decidir que tipo de homem quer ser. Olhei para aquelas malas, olhei para o rosto da mulher que eu amava. E pela primeira vez senti medo de verdade. Não medo de Deus, não medo do pecado, mas medo de ficar sozinho, medo de perder tudo, o que eu tinha construído. Mas mesmo assim, uma voz na minha cabeça sussurrava: você será mais feliz livre. Livre de todas essas regras, de todas essas pessoas que te julgam. Naquela noite, sozinho no quarto, olhei para minha Bíblia empoeirada na mesa e tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi que no dia seguinte procuraria Adriano novamente. E dessa vez, ouviria tudo o que ele tinha para me ensinar sobre como viver sem as amarras da religião. No dia seguinte, procurei Adriano e descobri algo que me chocou completamente. Ele me levou até uma livraria na rua Jerônimo Gonçalves, bem no centro de Ribeirão Preto, chamada Caminhos Alternativos. Era um lugar que eu nunca tinha reparado antes, meio escondido entre outras lojas, com uma placa pequena e discreta. Aqui você vai encontrar respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Ele disse com um sorriso estranho nos lábios. Dentro da livraria havia livros sobre astrologia, tarô, cristais, espiritualidade alternativa, e Adriano se movia por ali como se fosse sua segunda casa. Juliano, preciso te contar uma coisa, ele disse me puxando para um canto mais reservado. Eu pratico Umbanda há 5 anos. Foi isso que me libertou de toda aquela culpa cristã que carregava. Fiquei chocado, mas não tanto quanto deveria. Era como se uma parte de mim já esperasse por essa revelação. Olha só este livro, Adriano disse, pegando um exemplar de capa preta chamado Espiritualidade Universal. Aqui você vai entender que todos os caminhos levam ao mesmo lugar, que não existe só uma verdade, como a igreja te ensinou. Comprei o livro por R$ 45 e escondi dentro da jaqueta para Beatriz não ver quando chegasse em casa. Era a primeira vez na vida que eu comprava algo relacionado ao ocultismo. Comecei a ler o livro escondido no banheiro durante a madrugada enquanto Beatriz dormia. As ideias ali eram sedutoras. Falavam sobre libertar-se dos dogmas limitantes, sobre encontrar seu próprio caminho espiritual. Uma frase me marcou profundamente. Por que servir a um Deus que exige adoração quando você pode descobrir o Deus que existe dentro de você? Aquilo fazia sentido para minha mente revoltada. Adriano começou a me apresentar outras pessoas do círculo dele. Tinha a Patrícia, que lia tarô na Praça Carlos Gomes aos fins de semana, e o Renato, que fazia limpeza energética numa casa ali no bairro Jardim Mosteiro. Vocês vão ver como Juliano vai se sentir livre quando largar essas crenças limitantes. Adriano falou para eles numa terça-feira quando nos encontramos no centro. O que mais me impressionou foi como essas pessoas pareciam felizes, despreocupadas, sem aquela culpa constante que eu carregava sendo cristão. A vida é para ser vivida, Juliano, Patrícia me disse enquanto embaralhava as cartas do tarô.
não para ficar se mortificando por causa de pecados inventados por religiões controladoras. Suas palavras ecoavam na minha mente durante dias. Foi nessa época que comecei a usar uma pulseira que Adriano me deu, feita de pedras pretas com símbolos que eu não conhecia. É para proteção energética, ele explicou. Vai te ajudar a bloquear as energias negativas que a igreja colocou em você. Escondi a pulseira embaixo da manga da camisa, mas usava ela todos os dias. Beatriz chegou a perguntar sobre aquela marca mais clara no meu pulso, mas eu disse que era alergia. As mudanças em casa ficaram mais evidentes. Beatriz encontrou no meu bloco de anotações alguns símbolos estranhos que eu tinha copiado dos livros. Símbolos que representavam libertação espiritual e quebra de amarras. Juliano, que desenhos são esses? Isso não parece coisa boa, ela disse com a voz preocupada. Eu respondi irritado. São só anotações de filosofia. Você não entenderia mesmo. O pior momento foi quando decidi que não oraria mais antes das refeições. Era uma tradição nossa há 15 anos. Mas naquela quinta-feira de maio, eu simplesmente comecei a comer sem orar. Beatriz me olhou chocada. Você não vai agradecer a Deus pela comida? Deus não pagou essa comida, Beatriz. Foi meu esforço. Respondi com uma frieza que até eu mesmo me assustei. Adriano me ensinou sobre reprogramação mental, sobre como apagar as programações limitantes que a igreja tinha colocado na minha mente. Você precisa repetir afirmações positivas todos os dias, ele explicou. Eu sou livre, eu sou meu próprio Deus, eu não preciso de salvação. Comecei a repetir essas frases mentalmente, especialmente quando Beatriz tentava falar sobre igreja ou sobre Deus. Nessa mesma semana, algo muito estranho aconteceu. Estava deitado na cama quando senti uma presença diferente no quarto, mas dessa vez não era assustadora. Era quase acolhedora. Uma voz suave sussurrou no meu ouvido. Você está no caminho certo, Juliano. Continue se libertando. Acordei com uma sensação de paz que não sentia há meses, como se finalmente tivesse encontrado meu verdadeiro caminho. Foi na sexta-feira dessa semana que tomei a decisão mais radical da minha vida até então. Olhei para Beatriz durante o jantar e disse: não vou mais à igreja no domingo. Cansei de fingir que acredito em tudo aquilo. Ela deixou o garfo cair no prato e me olhou como se eu fosse um estranho. Juliano, o que está acontecendo com você? Esse não é o homem que eu conheci. Mas eu já não me importava mais com o que ela pensava. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos de casamento, não orei antes de dormir. Em vez disso, fiquei repetindo as afirmações que Adriano tinha me ensinado. E quando fechei os olhos, tive sonhos muito vívidos. Sonhos onde eu era livre, poderoso, sem ninguém para me julgar ou controlar. Mal sabia eu que esses sonhos eram apenas o começo de algo muito mais sombrio que estava por vir. A noite de 15 de julho foi quando tudo mudou. Deitei na cama por volta das 11 horas, depois de mais uma discussão com Beatriz sobre minha decisão de não ir mais à igreja. Ela tinha chorado, implorado, mas eu estava firme na minha posição. Cansei de viver para agradar os outros. Foram minhas últimas palavras antes de virar de costas para ela e tentar dormir. O sonho começou de forma estranha. Eu estava no terminal central de Ribeirão Preto, mas o lugar estava completamente vazio e escuro. Não havia ônibus, não havia pessoas, apenas aquelas plataformas vazias sob uma luz amarelada e fraca. O silêncio era ensurdecedor, diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de existir, exceto por aquele lugar. De repente, comecei a ver figuras surgindo das sombras. À primeira vista, pareciam pessoas normais. Homens e mulheres vestidos como qualquer um que você encontraria na rua. Mas havia algo errado nos olhos deles, algo que me fazia sentir um frio na espinha. Eles caminhavam em fila, todos na mesma direção, como se fossem guiados por alguma força invisível. Foi então que percebi quem estava guiando aquelas pessoas. Eram criaturas altas, sombrias, com sorrisos
que mostravam dentes afiados demais para serem humanos. E o mais aterrorizante de tudo, algumas daquelas pessoas na fila eu reconhecia. Eram rostos familiares, pessoas da minha igreja, irmãos que eu conhecia há anos, até mesmo alguns que ocupavam cargos de liderança. Eles acham que são salvos. Uma voz grave e gelada ecoou atrás de mim. Virei e vi uma figura ainda mais sombria, maior que as outras, com olhos que brilhavam como brasas. Mas olha só, nem leem mais minha palavra. Esqueceram que a batalha é espiritual, que precisam se alimentar diariamente da verdade. A criatura riu com um som que parecia quebrar vidro. O que mais me chocou foi quando vi que eu mesmo estava na fila. Havia outro Juliano caminhando junto com aquelas pessoas, com a mesma expressão vazia no rosto, sendo conduzido em direção a um abismo que se abria no final da plataforma. "Você vê?" A voz diabólica continuou. Ele era diácono, 15 anos de igreja, mas bastou tirá-lo da palavra para que se tornasse nosso. Como vocês conseguem? E eu perguntei sem conseguir controlar minha voz no sonho. A criatura se aproximou mais, e eu podia sentir o cheiro de enxofre emanando dela. É simples. Fazemos eles acreditarem que não precisam ler a Bíblia todos os dias. Inventamos desculpas, trabalho, problemas, cansaço, e quando eles param de se alimentar espiritualmente, ficam vulneráveis a tudo que plantamos em suas mentes. Vi então outras cenas aterrorizantes. Milhares de pessoas que se consideravam cristãs, mas que há meses não abriam suas Bíblias. Pastores que pregavam baseados apenas em sermões antigos, sem buscar revelação fresca da palavra. Jovens que frequentavam a igreja, mas passavam mais tempo nas redes sociais do que em oração. E todos eles caminhando lentamente em direção àquele abismo. A igreja pensa que é só frequentar os cultos. A voz continuou, agora com um tom de zombaria. Não sabem que cada dia sem a palavra é um dia que ganhamos terreno em suas vidas. Plantamos dúvidas, revoltas, desejos carnais, e eles nem percebem que estão sendo moldados por nós em vez de serem moldados por Deus. A criatura me mostrou números que flutuavam no ar como fogo. 67% dos evangélicos não leem a Bíblia diariamente. 83% dos jovens cristãos passam menos de 10 minutos por dia em oração. Estes são nossos troféus, ela disse com orgulho diabólico. Pessoas que acham que são salvas, mas vivem como perdidas. Vi sombras dançando nas paredes do terminal, formando números ainda mais assustadores. Milhões de almas que um dia foram fervorosas, mas que se esfriaram gradualmente. Pessoas que trocaram a intimidade com Deus pela religiosidade superficial. E todas elas sendo conduzidas uma por uma para aquele buraco sem fundo. O mais aterrorizante foi quando a criatura apontou diretamente para mim. E você, Juliano? Você era um alvo especial. Diácono influente, respeitado na igreja? Quantas pessoas você pode levar conosco apenas pelo seu exemplo? Quando os outros virem que até você abandonou a palavra, vão pensar que também podem relaxar. Nesse momento entendi que eu não era apenas mais uma vítima. Eu estava sendo usado como isca. De repente, acordei suando frio, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Eram exatamente 3h15 da manhã. Olhei para o lado e vi Beatriz dormindo tranquilamente, sem suspeitar do horror que eu tinha acabado de presenciar. Levantei da cama com as pernas trêmulas e fui até a cozinha beber água. Sentado ali na mesa da cozinha, no escuro, aquele sonho parecia mais real do que a própria realidade. Conseguia ainda sentir o cheiro de enxofre. Ainda ouvia aquela risada diabólica ecoando na minha mente. Pela primeira vez em meses, senti medo. Medo de verdade. Mas uma parte de mim ainda resistia, ainda tentava racionalizar. Foi só um pesadelo, efeito do estresse, da pressão que estou passando. Voltei para a cama, mas não consegui mais dormir. Fiquei ali, deitado até o amanhecer, tentando esquecer aquelas imagens, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente perturbada criando fantasias. Mas no fundo, uma voz pequena e assustada sussurrava que talvez, apenas talvez,
Aquilo não tinha sido apenas um sonho. Nos dias seguintes ao sonho, não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. Tentava me concentrar na procura de emprego, nas atividades normais do dia a dia, mas sempre voltava aquelas vozes diabólicas dizendo que eu era um alvo especial. Foi quando Beatriz, vendo meu estado de perturbação, tomou uma atitude que nunca tinha tomado antes. Ajoelhou na minha frente, no meio da sala, e implorou chorando: Juliano, pelo amor de Deus, volta para a palavra. Ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto: eu não sei o que está acontecendo contigo, mas sei que a solução está na Bíblia. Por favor, só tenta ler de novo. Só um pouquinho. Ver minha esposa naquela posição, desesperada, mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Por um momento, senti uma pontada daquela culpa cristã que eu pensava ter superado. Peguei minha Bíblia pela primeira vez em quase 9 meses e tentei abrir no livro de Salmos. Mas no momento em que meus olhos tocaram as palavras da página, uma dor de cabeça lancinante tomou conta da minha mente. Era como se alguém estivesse martelando dentro do meu crânio, batendo com força em pontos específicos. Deve ser cansaço, murmurei, fechando o livro rapidamente. Tentei novamente no dia seguinte, dessa vez em Provérbios. A dor voltou ainda mais forte, acompanhada de uma náusea que quase me fez vomitar. As letras pareciam se mover na página. As palavras perdiam o sentido e eu sentia como se uma força invisível estivesse empurrando o livro para longe das minhas mãos. Era impossível me concentrar por mais de 2 minutos seguidos. Foi numa quinta-feira que minha mãe, Dona Silvia, veio nos visitar sem avisar. Ela morava aqui mesmo, em Ribeirão Preto, no bairro Sumarezinho, e sempre teve o costume de aparecer de surpresa. Mas dessa vez, quando ela entrou na sala e me olhou nos olhos, sua expressão mudou completamente. Filho, o que aconteceu com você? Seus olhos estão diferentes, estão apagados. Não aconteceu nada, mãe, respondi com irritação. Estou só passando por uma fase difícil com o desemprego. Mas ela não se convenceu. Dona Silvia era daquelas mães que sabem quando algo está errado com os filhos, e ela começou a fazer perguntas sobre igreja, sobre oração, sobre leitura bíblica. Cada pergunta me deixava mais nervoso, mais impaciente. Juliano, quando foi a última vez que você orou? Ela perguntou, me olhando fixamente. Quando foi a última vez que você abriu sua Bíblia? Suas palavras eram como agulhadas na minha consciência, trazendo de volta toda aquela culpa que eu estava tentando esquecer. Mãe, para com isso! Vocês são fanáticos demais. Existe vida além da igreja. E gritei com uma raiva que nem eu sabia que tinha. O que aconteceu em seguida me assombra até hoje. Dona Silvia estava segurando minha Bíblia, tentando me mostrar um versículo em Hebreus, quando eu perdi completamente o controle. Com um movimento brusco, empurrei o livro da mão dela com tanta força que a Bíblia voou pela sala e bateu na parede. O barulho ecoou pela casa como um tiro e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Minha mãe olhou para mim com uma expressão que nunca vou esquecer. Era uma mistura de choque, tristeza e medo. Esse não é meu filho que eu criei. Ela disse com a voz embargada, lágrimas começando a descer pelo rosto. O filho que eu criei jamais faria uma coisa dessas com a palavra de Deus. Ela pegou a Bíblia do chão, beijou a capa e saiu da nossa casa sem dizer mais nada. Beatriz tinha assistido tudo da porta da cozinha. E quando ficamos sozinhos, ela me deu o ultimato mais sério da nossa vida conjugal. Juliano, eu vou fazer as malas e vou ficar na casa da minha irmã por alguns dias. Você tem 48 horas para decidir que tipo de homem quer ser. Sua voz estava firme, mas eu via o desespero nos olhos dela. Quando eu voltar, ou encontro meu marido cristão de volta, ou encontro uma casa vazia. Fiquei sozinho em casa pela primeira vez em meses e o silêncio era ensurdecedor. Tentei me distrair com televisão, com internet, mas minha mente sempre voltava para aquele momento em que empurrei a Bíblia da mão da minha mãe. Uma parte pequena de mim sabia que tinha cruzado uma linha que nunca deveria ter cruzado.
Mas uma parte maior ainda se sentia justificada. Ainda acreditava que estava se libertando de amarras religiosas. Durante esses 2 dias, sozinho, perdi completamente o contato com todos os amigos cristãos que ainda tentavam manter alguma proximidade comigo. O irmão Evandro mandou algumas mensagens perguntando como eu estava, mas eu nem respondi. O pastor Henrique tentou me ligar 2 vezes, mas eu rejeitei as chamadas. Era como se eu estivesse construindo um muro entre mim e tudo que representasse minha vida cristã anterior. Na segunda noite, sozinho, deitado na cama vazia, olhei para a mesa onde minha Bíblia estava, ainda fechada, ainda empoeirada. Por um momento, senti uma vontade estranha de pegá-la, de tentar ler novamente. Mas quando estendi a mão em direção ao livro, aquela dor de cabeça voltou imediatamente, acompanhada de uma voz sussurrando no meu ouvido. Você não precisa disso. Você já é livre. Era sexta-feira à noite quando tomei a decisão que mudaria tudo. Peguei o telefone e liguei para Adriano. Preciso conversar com você urgentemente, disse. Preciso entender melhor essas coisas que você me ensinou. Preciso de mais liberdade. Do outro lado da linha, ouvi um riso que me gelou a espinha. Um riso que lembrava muito daqueles sons diabólicos do meu sonho no terminal. O encontro com Adriano na sexta-feira foi ainda mais intenso do que eu esperava. Ele me levou para a casa do Renato ali no Jardim Mosteiro, onde acontecia uma sessão de libertação energética. Havia cerca de 8 pessoas sentadas em círculo, com velas, incensos e símbolos que eu não conhecia espalhados pela sala. Hoje você vai se libertar completamente das amarras cristãs. Adriano sussurrou no meu ouvido, enquanto me guiava para sentar no centro do círculo. Quando cheguei em casa naquela madrugada, Beatriz já tinha voltado da casa da irmã. Ela estava me esperando na sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Juliano, onde você estava? São 2 horas da manhã. E ela perguntou com a voz desesperada. Eu menti novamente. Estava conversando com um amigo sobre uma oportunidade de emprego. Mas ela me olhou de um jeito diferente, como se soubesse que eu estava mentindo. A discussão que se seguiu foi a mais violenta dos nossos 15 anos de casamento. Você não é mais o homem com quem eu me casei, Beatriz gritou com uma força que nunca tinha visto nela. Esse homem que está na minha frente é um estranho. Onde está o Juliano que orava comigo? Onde está o homem de Deus que eu conheci? Suas palavras me atingiam como punhaladas, mas em vez de dor eu sentia raiva. Raiva dela, raiva de Deus, raiva de tudo. Você quer saber a verdade, Beatriz? Gritei de volta. Cansei de fingir, cansei de viver para agradar um Deus que nem sei se existe. Cansei de vocês me controlando o tempo todo. A expressão de choque no rosto dela foi devastadora. Era como se eu tivesse tirado uma máscara e revelado um monstro que ela nunca imaginou que existia dentro de mim. Saí de casa batendo a porta e fui andando sem rumo pelas ruas de Ribeirão Preto. Eram quase 11 horas da noite, mas eu precisava sair dali. Precisava fugir daquele olhar de decepção da Beatriz, daquele ambiente que me sufocava. Caminhei pela Avenida 9 de Julho até chegar no Parque Curupira, que fica ali perto do centro, próximo ao Teatro Pedro II. Sentei num banco debaixo de uma árvore grande, no meio da escuridão do parque. Era setembro, ainda fazia um pouco de frio à noite e eu estava só de camiseta. Mas o frio físico não era nada comparado ao frio que sentia por dentro. Pela primeira vez em meses, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de confusão total. Eu não sabia mais quem eu era, não sabia mais em que acreditava. Por que tudo está tão confuso? Falei sozinho, olhando para o céu escuro. Se existe um Deus, por que ele deixou minha vida virar essa bagunça? Por que me deixou perder o emprego? Por que não me ajuda? As lágrimas desciam pelo meu rosto enquanto eu questionava tudo o que um dia acreditei. Era a primeira vez que chorava desde que tudo começou. A primeira vez que admitia que estava perdido.
Foi quando ouvi passos se aproximando. Levantei os olhos e vi um homem caminhando em minha direção. Ele estava vestido com uma roupa branca simples, mas que parecia brilhar levemente na escuridão do parque. O mais estranho é que, mesmo sendo quase meia-noite, eu não senti medo da presença dele. Pelo contrário, senti uma paz que não experimentava há meses. O homem se aproximou e sentou no banco ao meu lado, sem pedir licença. Quando olhei para ele de perto, fiquei impressionado com seus olhos. Eles pareciam conhecer toda a minha história, todo o meu sofrimento, todas as escolhas erradas que eu tinha feito. Mas não havia julgamento naquele olhar. Havia apenas uma compaixão profunda que me tocou no coração. A palavra é vida, Juliano, ele disse com uma voz suave, mas que ecoou dentro de mim como um trovão. Sem ela, você já está morto espiritualmente. Como ele sabia meu nome? Como sabia exatamente o que estava acontecendo comigo? Eu estava prestes a perguntar, mas ele continuou falando. Um homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por alguns minutos, ficamos em silêncio, e eu senti uma presença divina envolvendo aquele lugar. Era como se todo o parque tivesse se transformado numa espécie de santuário. O barulho do trânsito da avenida parecia ter desaparecido, e só conseguia ouvir minha própria respiração e os batimentos do meu coração. Quem é o Senhor? Perguntei finalmente, mas quando olhei para o lado, o banco estava vazio. Olhei ao redor procurando pelo homem, mas ele tinha simplesmente desaparecido. Não havia lugar para onde ele pudesse ter ido sem que eu visse. O parque estava aberto, sem esconderijos. Foi então que notei algo no banco onde ele tinha estado sentado. Uma página arrancada de alguma Bíblia, amarelada pelo tempo, com o Salmo 119 marcado a caneta. Peguei aquela página com as mãos tremendo e li o versículo que estava grifado. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? As palavras pareciam saltar da página e entrar diretamente no meu coração. Pela primeira vez em meses, senti a presença de Deus de forma real, tangível. Era como se ele estivesse me chamando de volta para casa. Voltei para casa ainda carregando aquela página, com uma sensação estranha de esperança misturada com medo. Esperança de que talvez ainda houvesse uma chance de voltar atrás. E medo do que isso significaria. Beatriz estava dormindo quando cheguei, mas deixei a página do Salmo em cima da mesa da cozinha, como se fosse um sinal de que algo havia mudado dentro de mim. Naquela noite, deitado na cama ao lado da Beatriz, segurei aquela página contra o peito e pela primeira vez em quase um ano, sussurrei uma oração. Deus, se o Senhor ainda existe, se ainda se importa comigo, me ajuda a encontrar o caminho de volta. Não sabia ainda, mas aquela oração seria o primeiro passo de uma jornada que mudaria completamente o rumo da minha vida. Depois daquele encontro no parque, passei 3 dias tentando ler a página do Salmo que o homem misterioso tinha deixado. Mas sempre que começava a ler, a dor de cabeça voltava com força total, acompanhada de uma sensação de náusea. Era como se houvesse uma batalha acontecendo dentro da minha mente. Uma parte de mim queria desesperadamente voltar para Deus, mas outra parte resistia com uma força sobrenatural. Adriano percebeu minha mudança de comportamento e intensificou os encontros. Juliano, você está regredindo, ele disse durante um almoço na Praça 15 de Novembro. Não pode deixar a lavagem cerebral cristã voltar a te dominar. Ele começou a me levar para mais sessões com o grupo, sempre insistindo que eu precisava quebrar completamente as correntes do passado para ser verdadeiramente livre. Beatriz notou que eu estava diferente, mais perturbado, dormindo mal. Você fica se mexendo a noite toda, Juliano, e às vezes fala coisas estranhas dormindo, ela comentou durante o café da manhã.
Eu não me lembrava de falar nada, mas ela insistia que eu murmurava palavras que ela não conseguia entender, como se estivesse conversando com alguém invisível. Foi na madrugada de 3 de outubro que tudo mudou. Acordei exatamente às 3 horas da manhã, não com aquela sensação de ser observado que tinha antes, mas com uma presença muito mais intensa, muito mais real. O quarto estava gelado, mesmo sendo outubro e fazendo calor durante o dia. Beatriz dormia profundamente ao meu lado, mas eu sentia que havia alguém mais ali conosco. De repente, ouvi uma risada baixa, grave, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não era uma risada humana, era algo que gelava o sangue, que fazia os pelos do corpo se arrepiarem. Finalmente acordou para me ouvir direito. Uma voz sussurrou diretamente no meu ouvido direito. Virei a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém ali. "Quem está aí?" perguntei em voz baixa, tentando não acordar Beatriz. A risada voltou, mais alta dessa vez. "Você sabe quem eu sou, Juliano. Sou aquele que te libertou de todas aquelas correntes religiosas. Sou aquele que te mostrou como a vida pode ser boa quando você para de se submeter a um Deus controlador." A voz era sedutora, mas ao mesmo tempo aterrorizante. "Quer saber um segredo?" A voz continuou, agora com um tom de zombaria. "Quantos cristãos você acha que estão lendo a Bíblia neste exato momento? São 3 horas da manhã. A maioria está dormindo, sem se preocupar em buscar a face de Deus. Quase nenhum deles lê a palavra diariamente como deveria. O que mais me apavorou foi perceber que aquilo fazia sentido. Foi então que vi algo que nunca vou esquecer. Sombras começaram a se mover na parede do quarto, formando números que pareciam estar em chamas. 94% dos jovens evangélicos não leem a Bíblia todos os dias. 78% dos crentes adultos passam menos de 15 minutos diários em oração. 85% dos membros de igreja não conseguem citar 5 versículos de cor. "Estes são nossos troféus", a voz disse com orgulho diabólico. "Milhões de almas que se consideram salvas, mas vivem como perdidas. Pessoas que frequentam a igreja, mas não têm intimidade real com Deus. E sabe o que é melhor? Elas nem percebem que estão sendo conduzidas por nós, em vez de serem guiadas pelo Espírito Santo." As sombras na parede continuaram dançando, formando imagens de igrejas cheias de pessoas que cantavam, levantavam as mãos, mas que por dentro estavam vazias espiritualmente. "Veja só", a voz continuou, "eles acham que frequentar culto 3 vezes por semana é suficiente. Não sabem que a batalha espiritual acontece nos outros 4 dias, quando estão sozinhos com suas Bíblias fechadas." "Por que está me contando isso?" consegui perguntar, mesmo com a voz tremendo de medo. A risada diabólica voltou, mais intensa. "Porque você era especial, Juliano. Você era diácono, influente, respeitado. Quando as pessoas virem que até você abandonou a leitura diária da palavra, vão pensar que também podem relaxar. Você é nossa isca para pescar outros." A revelação mais aterrorizante veio em seguida. A voz me mostrou como eles agiam. Plantavam primeiro o desânimo, depois o desemprego, problemas financeiros, crises no casamento. Tudo para fazer o cristão ficar ocupado demais para ler a Bíblia. "Não precisamos tirar vocês da igreja", a voz explicou. "Só precisamos tirar a palavra do dia a dia de vocês. Sem alimento espiritual diário, qualquer cristão se torna vulnerável." Vi então imagens horríveis de pastores que pregavam sermões vazios, porque não buscavam revelação fresca na palavra. Líderes que tomavam decisões baseadas na própria sabedoria, em vez de buscar direção divina através da leitura bíblica. Famílias cristãs que oravam só na hora das refeições, mas nunca abriam a Bíblia juntos em casa. "E o mais engraçado", a voz continuou zombando, "é que eles acham que basta guardar a Bíblia na estante para estarem protegidos.
Não sabem que uma Bíblia fechada é como uma espada embainhada numa guerra, totalmente inútil. As sombras formaram a imagem de milhares de Bíblias empoeiradas em casas de cristãos pelo Brasil inteiro. Cada dia sem leitura bíblica é um dia que ganhamos terreno na vida deles. A voz revelou o segredo final. Plantamos pensamentos de dúvida, de revolta, de frieza espiritual. E eles nem percebem que estão sendo moldados por nós, em vez de serem transformados pela renovação do entendimento através da palavra. Era exatamente o que tinha acontecido comigo. De repente, a presença desapareceu. As sombras sumiram e o quarto voltou ao normal. Eram 3h45 da manhã. Fiquei ali deitado, suando frio, com o coração disparado, entendendo finalmente a armadilha em que tinha caído. Não era só comigo. Era uma estratégia diabólica contra milhões de cristãos pelo mundo inteiro. Naquele momento, pela primeira vez em quase um ano, tive certeza absoluta de uma coisa. Eu precisava voltar para a palavra de Deus antes que fosse tarde demais. Mas seria que ainda havia tempo? Será que Deus ainda me aceitaria de volta depois de tudo o que eu tinha feito? Depois daquela revelação diabólica, aterrorizante, não consegui mais dormir. Passei o resto da madrugada andando pela casa, pensando em tudo o que tinha ouvido, em todos os números assustadores que tinham sido revelados. Beatriz acordou várias vezes me vendo caminhando pela sala, mas eu não conseguia explicar o que estava acontecendo. Como contar para ela que o diabo tinha me visitado pessoalmente? Durante os 3 dias seguintes, vivi um inferno pessoal. Toda vez que tentava me aproximar da Bíblia, sentia uma resistência física terrível. Era como se houvesse uma barreira invisível me impedindo de chegar até ela. Adriano ligou várias vezes, insistindo para nos encontrarmos. Mas pela primeira vez, eu comecei a ignorar suas ligações. Algo dentro de mim sabia que ele fazia parte da armadilha. Na quinta-feira, Beatriz chegou ao limite da paciência. Juliano, há 3 dias você não dorme direito, não come direito, fica andando pela casa como um fantasma. Ou você me conta o que está acontecendo, ou eu vou chamar ajuda médica. Estava tão desesperada que ameaçou me levar à força para um psiquiatra. Eu sabia que ela estava com razão. Eu estava parecendo um louco mesmo. Beatriz, domingo eu vou à igreja com você, falei de repente, surpreendendo até a mim mesmo. Ela parou de lavar a louça e me olhou com incredulidade. Como assim? Você não quer mais saber de igreja? Você mesmo disse isso várias vezes. Eu sei o que disse, respondi, mas preciso ir. Não posso explicar agora, mas preciso estar lá no domingo. Beatriz ficou tão emocionada que começou a chorar ali mesmo, na pia da cozinha. Graças a Deus, ela sussurrou. Eu não parava de orar para que esse dia chegasse. Ver a alegria dela me deu força para continuar, mesmo sabendo que seria uma das coisas mais difíceis que eu já tinha feito na vida. Era como se eu fosse enfrentar um exército sozinho. Chegou domingo, 6 de outubro. Não consegui tomar café da manhã, de tão nervoso que estava. Vestir a roupa social, pegar a Bíblia, cada gesto era uma batalha. Quando saímos de casa, senti uma tontura estranha, como se algo estivesse tentando me fazer voltar. Não, Juliano, Beatriz disse, segurando meu braço com força. Dessa vez, você vai até o fim. O caminho até a igreja pentecostal no bairro Ipiranga pareceu durar uma eternidade. A cada quarteirão, uma voz na minha mente sussurrava. Volta para casa, você vai passar vergonha, ninguém vai te aceitar de volta. Mas Beatriz estava ali ao meu lado, me dando força com sua presença. Deus está esperando por você, ela disse, apertando minha mão. Quando entramos na igreja, senti como se todos os olhares estivessem em mim. O irmão Evandro me cumprimentou com um sorriso, mas percebi surpresa nos olhos dele. Que bom te ver aqui, irmão Juliano, ele disse. Pastor Henrique acenou da plataforma e eu vi um brilho especial no olhar dele.
Era como se ele soubesse que algo importante estava para acontecer. O que me chocou foi o tema da pregação daquele domingo. Pastor Henrique falou exatamente sobre cristãos que perderam a comunhão com a palavra. Era como se a mensagem tivesse sido preparada especificamente para mim. Irmãos, ele disse olhando diretamente para mim, um cristão sem leitura bíblica diária é como um soldado sem arma numa guerra espiritual. Quantos de vocês leem a Bíblia todos os dias? Pastor Henrique perguntou para a congregação. Poucas mãos se levantaram e eu entendi que o problema não era só meu. A estatística que o diabo tinha me mostrado estava bem ali, na minha frente. A maioria daquelas pessoas estava vulnerável espiritualmente, exatamente como eu estava. Quando o pastor fez o apelo para quem queria renovar o compromisso com a leitura diária da palavra, senti como se correntes invisíveis estivessem se quebrando dentro de mim. Levantei da cadeira com as pernas bambas e caminhei até a frente da igreja. Era como se eu fosse o único ali, como se aquela mensagem tivesse sido só para mim. Caí de joelhos no altar e comecei a chorar como nunca tinha chorado na vida. Lágrimas de arrependimento, de vergonha, de alívio, tudo misturado. Jesus, eu quase me perdi, gritei no meio do culto. Perdoa minha negligência, perdoa por ter abandonado tua palavra. Era como se meses de sujeira espiritual estivessem sendo lavados naquele momento. Beatriz correu para o altar e se ajoelhou ao meu lado chorando também. Eu sabia que você ia voltar. Ela sussurrou no meu ouvido. Nunca parei de orar por esse momento. Era a primeira vez que chorávamos juntos desde que tudo começou. E senti como se meu casamento estivesse sendo restaurado ali mesmo, no altar da igreja. Pastor Henrique veio até onde eu estava e impôs as mãos sobre minha cabeça. Senhor Jesus, liberta este teu servo de toda opressão espiritual. Ele orou com autoridade. Quebra toda a influência diabólica que tentou destruir sua comunhão contigo através da palavra. No momento em que ele orou isso, senti algo pesado sair de dentro de mim, literalmente saindo. Irmãos, falei pegando o microfone das mãos do pastor. Eu tenho uma confissão a fazer. A igreja inteira ficou em silêncio. Há quase um ano não leio minha Bíblia e quase perdi minha alma por causa disso. Quero pedir perdão a vocês e principalmente a Deus. Prometo que nunca mais vou negligenciar a palavra de Deus na minha vida. Quando saímos da igreja naquele domingo, me senti como se tivesse nascido de novo. Literalmente, o peso que carregava nos ombros há meses tinha desaparecido. O céu parecia mais azul, o ar mais puro. Beatriz segurava minha mão com um sorriso que não via há muito tempo. Bem-vindo de volta, meu amor, ela disse, e eu sabia que realmente estava de volta para casa. Na segunda-feira seguinte ao meu arrependimento público, acordei às 5 horas da manhã com uma sensação que não sentia há quase um ano. Fome da palavra de Deus. Peguei minha Bíblia, que estava empoeirada há tanto tempo, e pela primeira vez em meses, consegui ler sem dor de cabeça, sem náusea, sem resistência. Comecei pelo Salmo 1, e cada palavra parecia entrar direto no meu coração, como água fresca numa terra seca. Estabeleci uma rotina rígida. 5 às 7 da manhã, todos os dias, eram dedicados exclusivamente à leitura bíblica e oração. Beatriz ficava emocionada vendo eu ali na mesa da cozinha, com a Bíblia aberta, fazendo anotações como fazia antigamente. Você voltou, ela disse no terceiro dia, com lágrimas nos olhos. Meu marido de verdade voltou para casa. O primeiro teste real veio na quarta-feira, quando Adriano apareceu na minha casa sem avisar. Juliano, que história é essa que me contaram? Que você voltou para aquela igreja de fanáticos? Ele perguntou com um tom agressivo que nunca tinha usado comigo antes. Olhei nos olhos dele e pela primeira vez vi o que realmente havia ali. Não era meu amigo. Era algo muito mais sombrio, usando a forma dele. Adriano,
Eu descobri que você não é quem eu pensava que era. Respondi com uma calma que me surpreendeu. E descobri também que tudo que você me ensinou era mentira. Comecei a falar para ele sobre Jesus, sobre salvação, sobre como a palavra de Deus tinha o poder de libertar qualquer pessoa. Para minha surpresa total, ele começou a chorar ali mesmo, na porta da minha casa. Juliano, eu estava envolvido com coisas muito pesadas. Adriano confessou entre lágrimas. Há 5 anos que pratico Umbanda, mas nunca tive paz. Nunca fui realmente feliz. Quando te vi voltando para Deus, senti uma inveja, uma vontade de ter o que você tem. Conversamos por mais de 2 horas, e no final daquela tarde, Adriano entregou sua vida a Jesus, ali mesmo na minha sala. No sábado seguinte, fui com Adriano até a casa dele no Jardim Mosteiro. Ele pegou todos os livros de ocultismo, as velas, os símbolos esotéricos, tudo que tinha relacionado com a Umbanda e fizemos uma fogueira no quintal. Não quero mais nada disso na minha vida, ele disse enquanto as chamas consumiam aqueles objetos. Beatriz estava conosco e filmou tudo pelo celular. Foi um momento histórico. Criei um grupo no WhatsApp chamado Bíblia Diária Salva Vidas e comecei a convidar pessoas da igreja e amigos cristãos. A ideia era simples. Todos os dias, às 7 horas da manhã, eu mandava um versículo e uma reflexão sobre a importância da leitura diária. Em uma semana, o grupo tinha 50 pessoas. Em um mês, eram 200. Em 4 meses, chegamos a 800 pessoas de várias cidades. Pastor Henrique ficou tão impressionado com minha transformação que me convidou para dar meu testemunho em outras igrejas. A primeira foi numa congregação em Sertãozinho, depois em Cravinhos, depois em Jardinópolis. Em 6 meses, já tinha falado em 23 igrejas diferentes, sempre com a mesma mensagem. A palavra diária não é opção para o cristão, é sobrevivência espiritual. Foi durante uma dessas palestras que descobri dados ainda mais alarmantes. Uma pesquisa que o pastor Henrique me mostrou revelava que 94% dos jovens evangélicos brasileiros não leem a Bíblia todos os dias. 86% dos cristãos adultos passam mais tempo nas redes sociais do que em oração e leitura bíblica. Eram números aterrorizantes que confirmavam tudo que o diabo tinha me revelado naquela madrugada. O milagre mais incrível aconteceu em janeiro de 2020. Beatriz descobriu que estava grávida depois de 9 anos tentando engravidar. Os médicos tinham dito que era praticamente impossível devido a problemas de saúde que ela tinha. Foi a oração diária. Ela disse chorando quando viu o resultado do exame. Desde que você voltou a orar todo dia comigo, eu senti que Deus ia nos abençoar. Em março, decidi gravar um vídeo contando toda a minha história e postei no YouTube. O título era Como Quase Fui para o Inferno Sendo Crente, por não ler a Bíblia. Em uma semana, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Em um mês, 500 mil. Hoje o vídeo tem mais de 2.300.000 visualizações, com mais de 80 mil comentários de pessoas contando histórias similares. O movimento Bíblia Diária Salva Vidas se espalhou pelo Brasil inteiro. Criamos grupos em 200 cidades diferentes, com coordenadores locais que mantêm a disciplina da leitura bíblica diária. Recebo mensagens todos os dias de pessoas dizendo que voltaram para Deus depois de assistir meu testemunho, que restauraram seus casamentos, que foram libertos de vícios e depressão. Pastor Henrique me convidou para ser diácono novamente, mas dessa vez com uma missão específica: coordenar o ministério de leitura bíblica da igreja. Criamos um programa onde cada novo convertido ganha uma Bíblia e se compromete a ler pelo menos um capítulo por dia. Em um ano, nossa igreja cresceu 40% e a diferença espiritual dos membros é visível.
Hoje, 3 anos depois daquela noite terrível em que quase perdi minha alma, posso dizer com certeza: a palavra de Deus não é apenas conhecimento, é nossa arma espiritual diária. Quando paramos de lê-la, nos tornamos alvos fáceis para o inimigo. Nosso filho, o pequeno Samuel, nasceu saudável e perfeito, e todos os dias oro para que ele cresça amando a palavra de Deus. Minha mensagem final para quem está me ouvindo é esta: não importa há quanto tempo você não abre sua Bíblia, não importa quão longe se afastou de Deus, nunca é tarde para voltar, mas não espere até amanhã. Comece hoje mesmo. Pegue sua Bíblia agora e leia um capítulo. Sua vida espiritual e talvez sua alma eterna dependem disso. A batalha é real e a palavra de Deus é nossa única arma verdadeiramente eficaz contra as trevas.